Olá, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai dar continuidade na leitura do nosso livro maravilhoso. Vamos para o segundo capítulo do nosso livro incrível, O Cavaleiro Preso na Armadura, uma fábula para quem busca a trilha da verdade, de Robert Fisher. Eu já li o primeiro capítulo, eu espero que você tenha visto, porque só melhora. Me conta aí, você identificou os dilemas do cavaleiro na sua vida? Você identificou algum dos personagens, né, iniciais ali da história na sua vida também? Tem muita coisa pra gente olhar aí. Mas, por hora, a gente vai se deter à leitura, tá bem? Então a gente vai lá pro capítulo 2, deixa eu abrir aqui, já combinei com vocês, né? Eu tô lendo no computador, então eu vou um pouco eu vou olhar pro lado aqui, é pra leitura, tá? Muito bem. Onde estamos? Capítulo 2, Na Floresta de Merlin. Não era uma tarefa fácil encontrar o esperto feiticeiro. Havia muitas florestas onde procurar, mas apenas um Merlin. Então o pobre cavalheiro cavalgou e cavalgou, dia após dia, noite após noite, tornando-se cada vez mais fraco. Enquanto cavalgava através das florestas sozinho, percebeu que desconhecia tantas coisas. Ele sempre se imaginara muito sabido, mas não se sentia nem um pouco sabido tentando sobreviver na floresta. Relutante, admitiu para si mesmo que sequer sabia diferenciar os frutos venenosos dos comestíveis. Por isso, comer era um jogo de roleta russa. Beber não era menos arriscado. O cavalheiro tentou enfiar a cabeça dentro de um córrego, mas seu elmo se encheu de água. Por 2 vezes quase se afogou. Como se isso já não fosse ruim o bastante, ele estava perdido desde que entrara na floresta. O cavalheiro não sabia distinguir norte de sul, leste de oeste. Felizmente, seu cavalo sabia. Depois de meses buscando em vão, sentia-se totalmente desanimado. Embora tivesse percorrido muitas léguas, o cavalheiro ainda não havia encontrado Merlin. O que o fazia sentir-se pior era o fato de nem ao menos saber a que distância de uma légua. Desculpa. O que o fazia sentir-se pior era o fato de nem ao menos saber que distância uma légua representava. Certa manhã, acordou sentindo-se mais fraco do que de costume e com uma sensação estranha. Foi nessa manhã que encontrou Merlin. O cavalheiro reconheceu o mago imediatamente. Ele estava sentado debaixo de uma árvore, trajando um longo manto branco. Animais da floresta estavam reunidos à volta dele, e havia pássaros empoleirados em seus ombros e braços. O cavalheiro balançou a cabeça melancolicamente de um lado para o outro, e a armadura rangia com o movimento. Ele pensava: como era possível que todos esses animais encontrassem Merlin tão facilmente, se para mim era tão difícil? Exausto, o cavalheiro desmontou do cavalo. Estive procurando você, disse ao mago. Há meses que estou perdido. Toda a sua vida, corrigiu o mago, arrancando-o com os dentes um pedaço de cenoura e repartindo-o com o coelho que estava mais próximo. O cavalheiro enrijeceu. Não vim de tão longe para ser insultado. Quem sabe você sempre tenha considerado a verdade um insulto, disse Merlin, compartilhando a cenoura com alguns dos outros animais. O cavalheiro também não ficou muito feliz com esse comentário, mas estava fraco demais, com fome e sede, para montar novamente em seu cavalo e sair cavalgando. Em vez disso, deixou cair sobre a grama o seu corpo aprisionado em metal. Merlin olhou para ele com compaixão e disse: Você é um grande felizardo.
Está fraco demais para fugir. O que quer dizer com isso? Perguntou o cavalheiro. Merlin sorriu em resposta. Uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. Ela precisa permanecer algum tempo no mesmo lugar. Ficarei por aqui somente o tempo necessário para aprender a me livrar dessa armadura, disse o cavalheiro. Quando você aprender isso, afirmou Merlin, nunca mais precisará montar em seu cavalo e sair cavalgando em todas as direções. O cavaleiro estava muito cansado para questionar isso. De algum modo, sentiu-se confortado e pegou no sono prontamente. Quando acordou, viu Merlin e os animais que estavam à sua volta. Tentou sentar, mas estava sem força. Merlin lhe ofereceu um cálice prateado que continha um líquido de cor estranha. Beba isso, ordenou ele. O que é isso? Perguntou o cavaleiro, olhando para o cálice com suspeita. Você é tão medroso, disse Merlin. É claro, é por isso que veste essa armadura. Como estava com muita sede, o cavaleiro preferiu não contrariar o mago. Está bem, eu bebo. Despeje através da viseira. Isso não, disse Merlin. Esse líquido é precioso demais para ser desperdiçado. Ele então arrancou um bambu, colocou uma ponta dentro do cálice e enfiou a outra por um dos orifícios da viseira do cavalheiro. Que grande ideia, disse o cavalheiro. Chamo isso de canudo, replicou Merlin. Por quê? Por que não? O cavalheiro encolheu os ombros e sorveu a bebida com o canudo. Os primeiros goles pareciam amargos, os seguintes mais agradáveis e os últimos absolutamente deliciosos. Agradecido, o cavalheiro devolveu o cálice a Merlin. Você deveria colocar esse produto à venda. Poderia vender jarros dele. Merlin apenas sorriu. O que é essa bebida? Perguntou o cavalheiro. Vida, respondeu Merlin. Vida? Sim, disse o sábio mago. Não parecia amargo no início, e depois, enquanto você prova mais, não ia se tornando agradável? O cavalheiro concordou. Sim, e os últimos goles eram absolutamente deliciosos. Foi quando você começou a aceitar o que estava bebendo. Você quer dizer que a vida é boa quando a aceitamos? Perguntou o cavalheiro. E não é? Replicou Merlin, levantando uma sobrancelha em sinal de divertimento. Você espera que eu aceite toda esta pesada armadura? Ah, disse Merlin, você não nasceu com ela. Foi você quem a vestiu. Será que alguma vez já se perguntou por quê? Por que não? Retorquiu o cavaleiro irritado. Nessa altura sua cabeça começava a doer. Ele não estava acostumado a pensar dessa maneira. Você terá condições de pensar melhor quando recuperar suas forças, disse Merlin. Com isso, o mago bateu as mãos e os esquilos, carregando nozes em suas pequenas bocas, enfileiraram-se diante do cavaleiro. Um de cada vez, os esquilos subiram até o ombro dele e, após quebrarem e mascarem as nozes, enfiaram os pedaços pela viseira do cavalheiro. Os coelhos fizeram a mesma coisa com cenouras. O veado esmagou raízes e frutos para o cavalheiro comer. Claro que todo esse método de alimentação nunca seria aprovado pelo Departamento de Saúde de nenhum reino. O que mais, porém, um cavaleiro preso em sua armadura e no meio da floresta poderia fazer? Fantástico! Ai. Os animais alimentavam o cavaleiro regularmente e Merlin lhe dava largas taças de vida para beber através do canudo. Lentamente, o cavaleiro foi recuperando, tá? Tem um erro aqui na grafia. Foi recuperando as forças e suas esperanças começaram a se renovar. Todos os dias ele fazia a mesma pergunta a Merlin. Quando vou sair dessa armadura? Todos os dias, Merlin respondia. Todos os dias Merlin respondia. Paciência,
Faz muito tempo que você a usa. Não dá para se livrar dela do dia para a noite. Certa noite, os animais e o cavalheiro ouviam o mago tocar no seu alaúde os últimos sucessos dos trovadores. Após aguardar que Merlin terminasse de tocar, ouça essa dos tempos de antigamente, quando os cavalheiros eram corajosos e as donzelas insensíveis. O cavalheiro fez uma pergunta que há muito latejava em sua mente. Você foi realmente o mestre do rei Arthur? A face do mago se iluminou. Sim, fui o professor de Arthur, disse ele. Mas como é possível você ainda estar vivo? Arthur viveu séculos atrás, exclamou o cavalheiro. Quando se está conectado à fonte, passado, presente e futuro são tudo a mesma coisa, replicou Merlin. O que é a fonte? Perguntou o cavalheiro. É o poder misterioso e invisível do qual tudo se origina. Não compreendo, disse o cavalheiro. Você não compreende porque tenta compreender com a mente, mas a mente é limitada. Tem uma mente muito boa, argumentou o cavalheiro. Além de muito esperta, acrescentou Merlin, ela o aprisionou nessa armadura toda. O cavalheiro não pôde refutar isso. Então, se lembrou de algo que Merlin lhe dissera assim que chegou. Você uma vez me disse que eu coloquei esta armadura porque tinha medo. E não é verdade? Replicou Merlin. Não, eu a vesti para me proteger quando ia para a batalha. E você tinha medo de que fosse gravemente ferido ou morto, acrescentou Merlin. E não é do que todo mundo tem medo? Merlin balançou a cabeça. Quem foi que disse que você tinha que ir batalhar? Eu tinha de provar que era um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso. Se você era realmente bondoso, gentil e amoroso, por que precisava provar isso? Perguntou Merlin. O cavalheiro fugiu de pensar sobre isso. Na sua maneira usual de fugir das coisas, entregou-se ao sono. Na manhã seguinte, ele acordou com um estranho pensamento martelando sua cabeça. Seria possível que ele não fosse bondoso, gentil e amoroso? Decidiu perguntar a Merlin. O que você acha? Merlin lhe devolveu a pergunta. Por que você sempre responde com outra pergunta? E por que você sempre busca nos outros as respostas para suas perguntas? O cavalheiro saiu pisando o chão com força, furioso, xingando Merlin com a voz abafada. Esse Merlin, resmungou, algumas vezes ele realmente entra debaixo da minha armadura. Com um baque, o cavalheiro jogou seu pesado corpo sob uma árvore para refletir sobre as perguntas do mago. O que ele pensava? Será? Disse ele em voz alta para ninguém em particular. Que eu não sou bondoso, gentil e amoroso? Pode ser, disse com uma voz tênue. Caso contrário, por que estaria sentado na minha cauda? O quê? O cavalheiro olhou para o chão e ao seu lado percebeu um pequeno esquilo sentado ao lado dele. Isso é, ele podia ver a maior parte do corpo do esquilo. A cauda estava escondida. Oh, desculpe, disse o cavalheiro, movendo rapidamente a perna para que o esquilo pudesse reaver a cauda. Espero não ter te machucado. Não consigo enxergar muito bem com essa viseira na minha frente. Não tenho dúvida disso, replicou o esquilo, sem qualquer ressentimento na voz. E é por isso que você tem que ficar pedindo desculpas às pessoas depois de machucá-las. O que me irrita mais que um mago atrevido é um esquilo atrevido, resmungou o cavalheiro. Eu não tenho que ficar aqui e falar com você. Ele começou a peleja contra o peso da armadura para tentar colocar-se em pé. Subitamente, espantado, ele deixou escapar. Ei, você e eu estamos conversando.
Um tributo à minha boa natureza, reputou o esquilo, considerando que você sentou na minha cauda. Mas os animais não falam, disse o cavalheiro. Ah, com certeza falamos, disse o esquilo. As pessoas é que não escutam. O cavalheiro balançou a cabeça desnorteado. Você já falou comigo antes. Certamente, toda vez que eu quebrava uma noz e enfiava através da sua viseira. Como é que é possível que eu esteja ouvindo você agora se antes não ouvia? Admiro uma mente inquisitiva, comentou o esquilo. Mas será que você nunca aceita as coisas como elas são? Simplesmente porque é assim? Você está respondendo as minhas perguntas com outras perguntas, disse o cavalheiro. É tempo demais que você tem passado junto com Merlin. E você não tem estado junto dele tempo suficiente. O esquilo chicoteou de leve o cavalheiro com a cauda e subiu ligeiro por uma árvore. Espere! Qual é o seu nome? O cavalheiro perguntou ao esquilo. Esquilo, ele respondeu muito simplesmente e desapareceu em meio aos galhos mais altos. Surpreso, o cavalheiro balançou a cabeça. Será que tudo não passara de imaginação? Nesse momento, ele viu Merlin se aproximando. Merlin, tenho que ir embora daqui. Estou começando a falar com esquilos. Esplêndido, retrucou o mago. O cavalheiro parecia preocupado. O que você quer dizer com esplêndido? Apenas isso. Você está se tornando sensível o bastante para sentir as vibrações dos outros. O cavalheiro estava obviamente confuso. Então Merlin continuou a explicar. Você não falou com o esquilo em palavras, mas sentiu as vibrações dele e as transformou em palavras. Mal posso esperar o dia em que você começará a falar com as flores. Nesse dia você as plantará sobre a minha sepultura. Preciso sair fora dessa floresta. Para onde iria? De volta até Juliette e Christopher. Eles estão sozinhos há muito tempo. Tenho que voltar e tomar conta deles. Como você pode tomar conta deles se não consegue nem tomar conta de si mesmo? Merlin perguntou. Mas sinto falta deles, lamentou o cavalheiro. Quero voltar para eles de qualquer maneira. É exatamente assim que estará voltando, se você for com esta armadura, advertiu o mago. O cavalheiro olhou para Merlin com tristeza. Não quero esperar até retirar essa armadura. Quero voltar agora e ser um marido bondoso, gentil e amoroso para Juliet e um bom pai para Christopher. Merlin balançou a cabeça compreensivamente. Em seguida, disse ao cavalheiro que voltar para dar de si seria um adorável presente. Entretanto, um presente para ser um presente tem que ser aceito. Caso contrário, torna-se um obstáculo entre as pessoas, acrescentou o mago. Você quer dizer que eles poderiam não me querer de volta? Perguntou o cavalheiro, surpreso. É claro que eles me dariam uma nova chance. Afinal de contas, sou um dos maiores cavalheiros do reino. Talvez essa armadura seja mais espessa do que parece, disse Merlin, gentilmente. O cavalheiro refletiu sobre isso. Ele lembrou as intermináveis queixas de Juliette e sobre suas constantes idas a batalhas, sobre a atenção que dispensava a armadura e sobre a viseira fechada e seu hábito de abruptamente ir dormir para impedi-la de continuar falando. Talvez Juliette não o quisesse de volta, mas Christopher com certeza quereria. Onde estou? Aqui. Por que não manda um bilhete para Christopher, perguntando o que ele acha? Sugeriu Merlin. O cavalheiro concordou que essa seria uma boa ideia, mas como fazer o bilhete chegar até Christopher? Merlin apontou para o pombo empoleirado em seu ombro. Rebeca o levará. O cavalheiro ficou intrigado. Ela não sabe onde eu moro. É apenas um pássaro idiota. Posso diferenciar norte de sul e leste de oeste, emendou Rebeca. O que mais que é mais do que posso dizer de você? O cavalheiro prontamente se desculpou. Ele estava completamente abalado. Não apenas tinha falado com um pombo e um esquilo,
como os tinha deixado zangados com ele, tudo no mesmo dia. Por ser um pássaro com um coração generoso, Rebeca aceitou as desculpas do cavalheiro e alçou o voo, levando no bico o bilhete que ele apressadamente escrevera para Christopher. Não arrule para pombos desconhecidos ou você deixará o bilhete cair, o cavalheiro gritou para ela. Rebeca ignorou a insensata observação, compreendendo que o cavalheiro tinha muito que aprender. Uma semana se passou e Rebeca ainda não havia retornado. O cavalheiro estava ficando cada vez mais ansioso, temeroso de que ela tivesse se tornado presa de um dos falcões caçadores e que ele e os outros cavalheiros haviam treinado. Um tremor percorreu seu corpo ao pensar como podia ter participado de um esporte tão maldoso. Quando Merlin terminou de tocar alaúde e cantar, se você tem um coração pequeno e frio, seu inverno será longo e frio, o cavalheiro expressou sua preocupação com Rebeca. Merlin tranquilizou o cavalheiro, criando um curto e alegre verso. Um pombo tão esperto e que voa tão bem não acabará cozido na panela de alguém. Subitamente, um intenso palavreado brotou entre os animais. Como eles todos estavam olhando para o céu, Merlin e o cavalheiro olharam também. Bem acima deles, circulando em busca de um lugar para pousar, viram Rebeca. O cavalheiro pelejou para ficar em pé, justo quando Rebeca arremeteu até o ombro de Merlin, tirando o bilhete do seu bico. O mago olhou de relance e disse solenemente ao cavalheiro que era da parte de Christopher. Deixe-me ver, disse o cavalheiro, pegando ansiosamente o papel. Seu queixo caiu com um rangido enquanto ele olhava o bilhete sem acreditar no que via. Está em branco, ele exclamou. O que significa isso? Significa, disse Merlin suavemente, que seu filho não sabe bastante a seu respeito para lhe dar uma resposta. O cavalheiro ficou ali parado um tempo, atordoado. Depois soltou um gemido e caiu lentamente ao solo. Tentou conter as lágrimas, pois cavalheiros com armaduras brilhantes simplesmente não choravam. No entanto, sua tristeza logo subjugou. Exausto e meio afogado pelas lágrimas dentro do seu elmo, o cavalheiro então adormeceu. E esse foi o final do segundo capítulo. Eu, particularmente, sinto uma felicidade incrível em estar lendo esse livro. Eu acho ele um espetáculo. Acho que ele vale muito a gente escutar mais de uma vez. Esse capítulo 2 tem uma profundidade que bate lá no fundo, tá bom? Até o terceiro capítulo. Nos vemos!